A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais sublimes de toda a Bíblia: amor, o maior de todos os sacrifícios. E vamos tratar deste assunto à luz de Gênesis capítulo 22. Eu gostaria que você convidasse sua família para assistir o programa de hoje com você e que você orasse a Deus para que esta mensagem alcance milhões de pessoas em nossa pátria neste momento. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Alfredo Luiz Costa Filho, pastor da Igreja Presbiteriana em Sousa, São Paulo, e também sargento do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Reverendo, nós, nos últimos dias, fomos surpreendidos com aquele acidente lá no deserto do Atacama, onde vários mineiros, 33 mineiros para ser precisos, ficaram lá durante vários dias e foram resgatados. Sim. Né? O senhor trabalha no Corpo de Bombeiro e essa atividade de resgate é uma atividade sempre presente. Como o senhor concilia a sua atividade enquanto pastor, resgatando almas, e o bombeiro resgatando vidas? Essa atividade é uma atividade bastante interessante, né? Primeiro porque você trabalha com pessoas, né? Tanto na igreja quanto no Corpo de Bombeiros, a gente tem uma atividade muito ligada ao que as pessoas necessitam, né? E a gente vê assim, eu já estou há 17 anos no Corpo de Bombeiros e a gente trabalhando com resgate tanto de viatura de resgate como salvando vidas de incêndio, você vê a necessidade da pessoa naquele momento de encontrar um socorro, né? E a igreja não é diferente, né? As pessoas vão para a igreja em busca de socorro, em busca de Deus, em busca de algo que possa trazer um conforto para a sua vida naquele momento, né? Eu acho assim, é um trabalho muito gratificante, tanto do ponto de vista de bombeiro quanto do ponto de vista pastoral, porque você se envolve com as pessoas na sua necessidade, naquele momento de necessidade. Isso não tem preço, né? Geralmente o senhor já deve ter se deparado com situações onde a morte é presente. Como é a sua ação nesse momento onde aquele resgate não pôde ser realizado e a pessoa veio a falecer? Olha, a gente fica muito triste quando você chega numa ocorrência de bombeiro e você não pode fazer mais nada por aquela vida, né? Porque a intenção nossa, né, aliás, o lema do Corpo de Bombeiros é proteger a vida. Então, todas as vezes que nós vamos para uma ocorrência, para um atendimento, a ideia é que a gente chegue lá e consiga resgatar essa pessoa, trazê-la de volta, né? Quando você chega numa ocorrência e você não pode exercer essa sua atividade, que é a primácia, a gente fica muito triste, né, porque você não pôde exercer a atividade que você está ali para fazer naquele momento. E na igreja, creio que a gente muitas vezes se depara com situações semelhantes onde você chega depois da hora, né? Já passou o momento crucial ali da pessoa se encontrar com Cristo. Reverendo, no deserto da Atacama ali, as pessoas estavam a 600 e poucos metros sobre o solo, né? Então estavam ali afundadas lá e sem comunicação. E fazendo um paralelo do ponto de vista espiritual, hoje muitas pessoas estão numa mesma situação. Sem ter nenhuma esperança, eles levaram ali durante 16, 17 dias que não tinham comunicação com os que estavam em cima e a desesperança foi total. O que fazer num momento desse e fazendo um paralelo com o ponto de vista espiritual? Bom, a situação que eles passaram ali, né, os primeiros dias que eles passaram sem comunicação, sem saber se haveria possibilidade de serem resgatados ou não, eu creio que deve ter sido o pior momento na vida dos mineiros que estavam ali. Mas quando eles receberam o primeiro contato, né, com o pessoal que estava em terra e tiveram lá a expectativa de que pudessem ser resgatados ou passado a notícia que estavam vivos, estavam bem, isso reacendeu a esperança daquele povo, né, daqueles mineiros, daqueles 33 que estiveram lá. E até pouco tempo eu estava fazendo uma leitura no Salmo 107, eu achei muito interessante a comparação que o salmista faz lá com essa situação em que o povo estava numa situação de aflição,
né, perdidos, sem rumo, náufragos em algumas situações, mas que clamaram ao Senhor e foram atendidos. Nesse caso aí, né, foi a mesma coisa. O povo estava lá numa situação em que eles não tinham esperança de se encontrar, né, de serem resgatados, mas clamaram, né, e logo o socorro veio, eles foram libertados. Isso para a gente é uma alegria. Tanto o trabalho da equipe que atendeu ali, como o trabalho dos próprios mineiros que estavam ali, em sobreviver até que fosse feito o resgate. Então a gente, às vezes na vida espiritual, nós passamos por algumas situações como essa, em que você tem que afirmar para aquela pessoa a esperança, trazê-la de volta à esperança através do Evangelho, através de Jesus. Isso é muito importante. Finalizando assim a nossa entrevista, que mensagem o senhor daria aqui para o amigo telespectador que nos ouve, talvez esteja numa situação muito parecida do ponto de vista espiritual, esteja sem esperança? Que mensagem de esperança o senhor daria para ele agora? Em primeiro lugar, que não existe momento em que você, que não há problemas que não haja solução, né? A gente tem procurado sempre levar isso para as pessoas que estão sem esperança, mostrando que o Senhor Jesus ele é o único caminho, a verdade, a vida e que nos conduz ao Pai. Então ele tem sempre uma oportunidade de se reencontrar com o Pai, ainda que essa oportunidade não esteja à sua vista, né? Não esteja ao seu alcance, mas há sempre uma oportunidade de se encontrar com Deus. Deus está sempre de braços abertos. Muito obrigado, reverendo Alfredo, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Que Deus continue lhe usando como resgatador de almas, acima de tudo, e que continue desenvolvendo o seu ministério, quer pastoral, quer o ministério ali entre os bombeiros. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem que Deus preparou para o seu coração, hoje através do reverendo Hernandes, com o tema Amor, o maior de todos os sacrifícios. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar no poder do amor. Hoje eu quero conversar com você sobre este tema anunciado, amor, o maior de todos os sacrifícios. Lembrando a você o que o poeta certa feita disse: ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, e todos os homens escritores, nem mesmo assim poderia se descrever o amor de Deus. O amor de Deus é eterno, é incondicional, é sacrificial, é proposital. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, disse que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda escreveu que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Que amor sublime, que amor bendito, que graça maravilhosa. Hoje eu gostaria de partilhar com você este tema à luz de Gênesis capítulo 22, porque está ali uma narrativa que lança luz sobre esta verdade bendita acerca do amor de Deus. Diz a Bíblia que um dia o Senhor apareceu a Abraão e disse para ele: Abraão, eu quero que você me ofereça em holocausto o teu filho, a quem amas, num monte que eu te mostrarei em Moriá. Diz a Bíblia que Abraão levantou-se de madrugada, rachou lenha para o holocausto, preparou o seu animal, seu jumento, chamou 2 de seus servos, pegou o fogo, pegou o cutelo, pegou o seu filho Isaque e partiram rumo àquele destino. A Bíblia, ao fazer todo o relato, não entra na narrativa dos sentimentos de Abraão. O texto silencia acerca daquilo que pulsava e latejava na alma deste velho patriarca. Mas eu gostaria agora de olhar esse texto com você pelo viés emocional. O que se passou no coração de Abraão desde o momento em que Deus apareceu para ele e rogou a ele que oferecesse o seu filho, o seu único filho, aliás, o filho da promessa, Isaque, em holocausto, em sacrifício. A Bíblia diz que naquela mesma noite de madrugada, Abraão se levantou. É muito provável que ele não tenha compartilhado essa situação com Sara. Talvez ele não teria conseguido sair de casa com seu filho. Também deixa implícito o texto que Abraão não fala nada para o seu filho quando saem para aquela jornada. Imagine você, naquela mesma noite, Abraão rachando lenha para o holocausto, numa viagem de 3 dias. Como deve ter sido difícil para Abraão aquela jornada daquele dia, sol causticante, a alma apreensiva, coração acelerado. Quando chega aquela primeira noite, eles talvez dormem debaixo de uma árvore, ou talvez armem uma tenda. Isaque dorme, Abraão chora, talvez depositando em sua face, ainda juvenil, um beijo, que traduzia o seu amor e ao mesmo tempo a sua apreensão. Começa o 2º dia de caminhada, coração mais apertado, a alma gemendo, sabendo que estava levando o seu filho para a morte. Chega ao final daquele dia, param para descansar. Isaque dorme. Abraão não consegue conciliar o sono. Talvez as lágrimas corressem pela sua face. E então eles iniciam o 3º dia de jornada. Coração mais apertado ainda, a alma mais aflita ainda. Estava levando o seu filho para o holocausto, para o sacrifício, quando de repente Abraão ergue os olhos e vê ao longe o Monte Moriá. Diz a Bíblia que ele então disse para os seus 2 moços: ficai aqui com o animal, eu e o menino iremos lá e, tendo adorado a Deus, nós voltaremos. E eles agora, diz a Bíblia, que começam a caminhada, porque Abraão tira aquela lenha das costas do animal e coloca aquela lenha nas costas de Isaque. Já era um jovem, adolescente talvez. Abraão pega a faca, o cutelo, pega o fogo e começam a jornada rumo àquela montanha. Quando o filho Isaque para e olha para o seu pai e diz: papai, aqui está a lenha,
aqui está o fogo, aqui está o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Seu pai tem o coração apertado, mas a alma dele acende em chamas de uma fé genuína e verdadeira e disse: filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E eles continuam caminhando rumo ao Monte Moriá. Diz a Bíblia que quando chegam lá, naquele monte, Abraão vai fazer o altar, pegar pedras aqui, ali, acolá, quem sabe Isaque o ajuda. Chega a última pergunta: papai, o altar está pronto, aqui está todo o material para se dedicar a um sacrifício de holocausto ao Senhor, mas onde está o cordeiro? Eu penso que neste momento, Abraão deve ter chamado o seu filho, sentado com ele nas pedras daquele altar. Disse: filho, vem cá, eu preciso contar uma história para você. Meu filho, há muito tempo Deus apareceu para mim, numa terra idólatra, e me chamou para ir para uma terra que Ele havia de me mostrar, e me fez uma promessa, meu filho, de ser eu o pai de uma grande nação. Eu esperei, meu filho, 25 anos por esta promessa. Eu já estava com 100 anos, meu filho, eu não podia mais ser pai. Sua mãe, Sara, avançada idade, ainda era estéril. Deus ressuscitou as forças do nosso corpo. Deus cumpriu a sua promessa. Deus é fiel, meu filho. E este Deus agora apareceu para mim há 3 dias e me ordenou que eu oferecesse você, meu filho, em sacrifício neste altar. Eu quero entender que Abraão não pegou o seu filho à força e o amarrou à força, até porque Isaque tinha mais força do que seu pai, possivelmente, a essas alturas. Depois daquela conversa, Isaque se deixa amarrar, deita naquele altar, voluntariamente, e Abraão ergue a sua mão para sacrificar o seu filho. Quando Deus dos céus brada: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que você teme a mim. E Deus providenciou um cordeiro substituto para Isaque. Esta história está na Bíblia para representar para você e para mim o quanto Deus nos amou. A Bíblia diz que Jesus Cristo se entregou por nós e o Pai o deu por nós, lá na eternidade, num conselho eterno. A Bíblia diz que o Pai resolveu amar você e a mim e entregar o seu filho, e o filho voluntariamente disse: Pai, eu estou pronto para fazer a tua vontade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu filho, mas a Bíblia diz que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi algo voluntário. E esta é uma expressão gloriosa e bendita do amor de Deus por você e por mim. O amor é o maior de todos os sacrifícios, pois é este o amor de Deus por você. O amor de Deus por você é eterno. Deus ama você mesmo antes de ter lançado os fundamentos da terra. Antes que as estrelas brilhassem no firmamento, Deus já havia colocado o coração dele em você. O amor de Deus por você é incondicional. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Este amor de Deus, mais do que isso, é um amor sacrificial. O apóstolo Paulo diz que por um justo talvez alguém se animaria a morrer, mas Cristo morreu por nós, quando nós éramos inimigos de Deus, éramos rebeldes contra Deus, éramos afastados de Deus, estávamos afastados de Deus, prisioneiros na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, éramos cativos do diabo, do mundo, da carne, estávamos arruinados, estávamos contaminados pelo pecado,
Havia uma chaga na nossa vida, da cabeça aos pés. O nosso pecado é abominação para Deus, éramos filhos da ira. Mas Deus nos amou de uma maneira profunda, eterna, sacrificial, e deu o seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Talvez nós pudéssemos pensar que valeria a pena pagar um alto preço para resgatar alguém que nós amamos, alguém que merece o nosso amor, alguém que faz jus ao nosso sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus entregou o seu filho, seu único filho, quando nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus. Que verdade bendita, que graça maravilhosa, que amor profundo, é o amor de Deus por você. Esta é a mais linda história de amor, o amor de Deus, o maior de todos os sacrifícios. É maravilhoso entender que Abraão entregou seu filho, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Mas diz a Bíblia que quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, Deus o impediu de fazê-lo, porque Deus não queria o sacrifício de Isaque, Deus queria o amor de Abraão, Deus queria o temor de Abraão. Para Isaque houve um cordeiro substituto. 2000 anos depois, entretanto, Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário. Os homens o cuspiram, zombaram dele, esbordoaram-no, cravaram em sua fronte uma coroa de espinhos, suas mãos foram pregadas naquele lenho maldito. A multidão que estava ao redor daquela cruz dizia impropérios contra ele. Mas diz a Bíblia que nesse momento o Filho de Deus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Não houve um cordeiro substituto para o Filho de Deus. Deus não poupou o seu Filho. Agradou a Deus moê-lo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele morreu em nosso lugar. Porque Deus nos amou de tal maneira que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Como você vai reagir a este amor? Qual é a sua resposta a este amor? Este Deus criador dos céus e da terra, este Deus que domina o universo, este Deus que está assentado num alto e sublime trono, este Deus que tem as rédeas da história nas suas mãos, este Deus que lhe dá o fôlego da vida, este Deus que, a despeito dos seus pecados, jamais deixou de amar você e de atrair você com cordas de amor. Como você vai responder a este amor? Hoje eu encorajo você a se render a Jesus, a crer em Jesus, a correr para os braços de Deus e a reconhecê-lo como Deus da sua vida, a reconhecer o Filho de Deus como seu Salvador pessoal, de você entregar sua vida para Ele e crer nele e receber dele o presente da vida eterna. Eu quero orar com você, eu quero colocar a sua vida no altar de Deus e pedir que esta seja a hora decisiva, gloriosa da sua entrega plena e completa a Jesus, o Salvador, a Jesus, o Redentor, para você receber de graça pela fé o dom da vida eterna. Ore comigo neste momento. Coloque a sua vida no altar de Deus e tome esta mais importante decisão da sua vida, de se render a Jesus e de recebê-lo como seu Salvador pessoal. Bendito é o teu nome, ó Deus, por tua graça tão maravilhosa, por este amor tão sublime. Pois a tua palavra diz que tu não poupaste o teu filho, o teu único filho, tu o entregaste por nós. E Jesus, nos amando voluntariamente, se entregou e sofreu morte de cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ah, Deus, louvado seja o teu nome, porque tu nos amaste primeiro.
Louvado seja o teu nome, porque o teu Filho se entregou por nós e morreu em nosso lugar e verteu o seu sangue para nos limpar de todo o pecado. Agora, Senhor, contrito e arrependido, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti para receber o teu Filho como meu Salvador e o meu Senhor. Eu recebo agora pela fé este presente bendito da vida eterna. Entra no meu coração, faz morada na minha vida, salva-me e faze de mim, Deus, um instrumento nas tuas mãos. É a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Gênesis capítulo 22, o reverendo Hernandes falou da história de Abraão, que por obediência a Deus caminha 3 dias rumo ao Monte Moriá para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Mostrou que esse é o mais eloquente exemplo do amor de Deus por nós, que por amor nos deu seu Filho e da oferta voluntária de Cristo, vindo ao mundo para morrer em nosso lugar. Finalmente, mostrou que o amor de Deus é eterno e incondicional, é sacrificial e proposital. Deus fez o maior de todos os sacrifícios por amor a cada um de nós, porque não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Graças a Deus, que Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor, o maior de todos os sacrifícios. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear um familiar, um amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir o programa de hoje ou todos os mais de 240 programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ou ainda, você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça uma doação direto numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para você e toda a sua família, amanhã, participar do culto matutino e da escola dominical com classes ali para todas as idades e à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre em nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja. Coloque a sua cidade, o seu bairro e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Reconciliação, uma oferta da graça de Deus. Esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Lembramos que de segunda a quarta-feira estaremos ali em Aracruz, no Espírito Santo, reunidos enquanto Supremo Concílio da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, numa reunião extraordinária. Ore por esse evento e, quiçá, possa assistir aqui também pelo nosso site da nossa IPB, www.ipb.org.br ou pelo site www.verdadevida.com.br. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já imaginou uma enciclopédia bíblica em 5 volumes? Esse é mais um lançamento da editora Cultura Cristã. São mais de 5.000 páginas com informações sobre temas, personagens bíblicos, interpretação e centenas de ilustrações. Além de tabelas, mapas e esboços para uma rápida visualização e leitura. Um material indispensável para você, professor, pastor, palestrante e pesquisador. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Um material que não pode faltar na sua estante. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.